Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 26 de maio de 2011. Bom pessoal, por enquanto estamos com a menor volume do ano, tá? Então bem complicada aí nossa bolsa na semana, tá? Então menor volume da semana neste ano. O mercado até teve um dia de leve alta, só que no final já demonstrou vendas mais fortes, tá? Então, o que pode acontecer, o que a gente está visualizando, é o volume entrando mais na ponta vendedora do que na ponta compradora, tá? Pelo menos foi isso que aconteceu ontem. Então, grande parte dos papéis deixou aí um festival de candles de reversão no diário, tá? Assim como o próprio índice. Nosso índice também deixou um candle de reversão, que eu vou mostrar para vocês aí, tá? Analisando o nosso Ibovespa no diário, a gente já está numa região de resistência, tá? O que indica aí novos movimentos de continuidade de quedas. Ou seja, a gente pode vir a voltar a ceder, tá? Então, isso não é necessariamente ruim, né, pessoal? Porque nós que somos day traders, para nós não tem problema se o mercado cai, a gente opera vendido. Para nós o importante é ter movimento, o importante é ter volume, coisa que a gente não está encontrando nessa semana, tá? Então essa tem sido uma das semanas mais difíceis aí do ano para operar, justamente em função dessa falta de volume, essa falta de direção, tá? Então a gente tem ficado a maior parte do dia de fora, montando pequenas operações, não tá sendo aquela semana gostosa onde você já de cara consegue montar grandes operações, consegue já sair ganhando a semana, né? Então isso é sempre muito complicado de operar. Bom, mercado americano, Dow Jones, mais um dia de consolidação, que rompeu mínima e rompeu máxima em relação ao dia anterior, tá? Então, ou seja, isso significa aí um engolfo, tá? Engolfou o candle anterior, fez mínima e fez máxima, tá? Então, não dá para afirmar muita coisa em relação ao mercado americano, ao índice Dow Jones, tá? A não ser que os sinais de correção lá no gráfico diário, no gráfico semanal, aquele pivô de baixa, etc., continuam válidos. O índice Dow Jones, vou mostrar para vocês, ele já está em zona de suporte na região das médias, tá? Então também já pode tentar se segurar por aí, cravar um fundo por aí. E hoje, para complicar, não temos nenhuma notícia relevante a ser divulgada. Tá? Então, se nos dias anteriores a gente já estava com problemas de volume, hoje a gente pode voltar a enfrentar isso mais uma vez. Tá? A não ser que o mercado resolva ceder forte. Tá? Se resolver ceder, vai facilitar um pouco a nossa vida aí. Bom, gente, vocês estão vendo aqui na minha tela o nosso índice Ibovespa, período diário. Tá? Então nós temos aqui no Ibovespa, como vocês podem ver, um candle invertido no dia de ontem. Tá? Então o mercado até tentou se recuperar um pouco, até chegou a subir um pouco, mas acabou voltando no final. Tá? Então isso é sempre um tanto quanto complicado. Tá? Como a gente sempre diz para vocês, gente, o mais difícil aqui na bolsa é a gente operar reversão, tá? Essas reversões, elas normalmente são as operações mais difíceis que a gente encontra, justamente em função da gente estar com a cabeça em compra e de repente a gente tem que passar a trabalhar com venda ou ter que saber o momento exato de parar de comprar, tá? Então, foi o que aconteceu ontem. A gente abriu enrolado aqui, depois subimos, fizemos máximas, corrigimos um pouquinho, no movimento a gente foi lá, estourou quase 1% para cima. Tá? E depois disso o mercado só cedeu o restante do pregão. Tá? Então quem esperou as correções para comprar acabou sendo estopado. Tá? O que num dia desse não é lá algo muito difícil de acontecer. Tomar um stop é algo absolutamente normal. A gente conseguiu fazer uma leitura muito clara do mercado, muito coerente do mercado ontem, quando falamos para vocês que não acreditávamos numa nova máxima do mercado, tá? Em função dele já estar na zona das médias, etc. A gente acabou não acreditando que o mercado ia voltar a subir e não montamos grandes operações compradas, tá? Também não vendemos, não era o caso, mas também nós conseguimos ficar de fora nessa reversão. A reversão é o que tem de mais difícil de ser operado ao longo de um pregão, tá? Bom, pessoal, temos agora então para o nosso índice 63.024, 63 mil redondo é o ponto importante para o dia de hoje. Tá? Se perder 63 mil, ele deve ir lá testar essa região dos 61.658.
que deixou 2 pregões atrás lá na segunda-feira, tá? Então, ficar de olho nisso aí. A gente deve ir lá voltar para testar esse novo fundo, tá? Mercado americano, índice Dow Jones, como eu disse, deixando um candle bem esquisito no dia ontem. Falta de volume também no mercado lá de fora. E a gente fez mínima e fez máxima em relação ao dia anterior, deixando um engolfo, tá? Então, isso pode ser um sinal de reversão, olhando para o candle, só que na verdade, como a gente tem falta de volume, a gente pode entender mais como uma consolidação, como uma falta de direção para o mercado. Tá? Então é nesse sentido que a gente prefere entender. Então não tem muito o que falar do mercado americano. Nós temos ele aqui no gráfico semanal, nós temos o índice Dow Jones testando aqui as médias do gráfico semanal, certo? Então estamos aí, já temos uma zona de suporte aqui, tá? Então acho que já é um bom momento para o mercado americano encontrar algum tipo de fundo nessa região aqui em função do gráfico semanal, tá? Mas por enquanto não podemos afirmar nada, temos que aguardar o movimento desenvolver, tá? Bom, pessoal, temos aqui futuros americanos trabalhando agora em leve alta de 0,09, tá? Então praticamente no 0 a 0, bastante consolidado, sem fazer máximo em relação a ontem, também sem fazer um fundo menor que o anterior. Estamos indo fazer isso agora, tá? Estamos perdendo o primeiro fundo do dia aqui, exatamente neste ponto, tá? Então vamos ver, se perder isso aqui, a gente pode vir a desenvolver novamente para baixo, tá? Que pode pressionar ainda mais o nosso mercado que já está vendedor, tá? Nós temos também o nosso índice futuro trabalhando aqui dentro dos limites do candle de ontem, tá? Só que o padrão que ele deixa já é um padrãozinho interessante, tá? Então ele abriu aqui mais ou menos na metade do caminho e já foi lá fazer mínima no dia aqui nos 15 minutos, tá? Então pode observar que o mercado está bastante fraco aqui. A gente pode ir lá sim testar essa mínima de ontem, que é essa região aqui de 63.304,74, tá? Então acho que vale a pena acompanhar. Deixa eu tirar essa outra linha daqui, certo? E para cima nós teríamos aqui a região dos 64.230. Deixa eu atualizar que eu acho que eu marquei errado. Agora sim, 63.305, tá? Então, perdendo 63.305, a gente deve ir lá testar esta mínima, tá? Vamos conferir se o mercado americano fez nova mínima. Tá lá enrolado ainda, tá? Depois do finalzinho do call a gente dá mais uma olhadinha lá. Mas o nosso índice futuro, como vocês viram aqui, já foi lá, já fez a mínima do dia, o que demonstra a certa fraqueza do nosso mercado aí, tá? Bom, gente, vamos então às recomendações de compra da nossa equipe para vocês. Temos a Cielo 3, tá? Já estava nas recomendações de compra no dia de ontem, tá? Então desenvolveu bem, foi bacana. Temos aqui pivô de alta montado na Cielo, uma vez que ela rompeu aqui essa região dos 13,24, e agora ela está indo lá rumo a essa máxima histórica dela, que é os 13,88, tá? Então aqui vocês conseguem ver, essa região dos 13,88 é a máxima histórica dela, tá? Então vamos ver se ela vai conseguir chegar lá. Bom, pessoal, vamos ficar de olho então no ponto dela, 13,38, que é a máxima de ontem. Se romper 13,38, ela deve ter força para ir lá testar essa região dos 13,88, tá? Então, tá realmente muito bonita a Cielo, tem um alvo bem interessante aí, vamos dizer de pelo menos aí 4%, 3,5%, então acho que fica realmente muito bonita a Cielo, a CIEL3, tá? Nos interessamos por ela a partir de 13,38. Temos também a Redcar, RDCD3, também muito bonita aqui no gráfico diário, tá? E se ela romper essa máxima de ontem aqui na região dos 23,67, ela deve ir lá buscar os 24,10, tá? Então tem também um alvo interessante para ela aí. E rompendo o 24,10, acabei tirando sem querer aqui, rompendo, como eu disse, 23,67, ela tem tudo para ir lá testar essa região aqui dos 24,10, e rompendo esses 24,10, ela deve ir lá testar essa região aqui dos 5,5, tem mais 5,5% de alvo,
e deve ir lá testar essa região dos 24,94, tá? Então essa é a Redcar RDCD3. Temos também a GGBR4, tá? Gerdau. Também bem interessante a Gerdau, montando mais um pivô de alta aí. E agora ela está tentando se firmar, conseguiu se firmar acima de R$17. Se ela romper 17,19, tem alvo lá em 17,50, tá? Então tem um alvo bem interessante aí, mais de 2%, acho que vale a pena ficar acompanhando também, tá? Se romper aí 17,19, tem alvo lá, como eu disse, em 17,50. O ativo é Gerdau e o código GGBR4, tá? Temos também aqui a TAM 4, voltando aí para as nossas recomendações as aéreas, tá? Ela tem um ponto importante aqui nessa região de R$35, tá? Vamos arredondar para R$35 aqui, para ficar mais fácil. Então ela tem um ponto importante aqui nessa região dos 35, tá? Se ela romper essa região dos 35 aqui, ontem ela chegou a romper, fez 35,02, mas depois acabou voltando, mas destaque para o volume dela, bem acima da média. Então se ela romper aqui esses R$35, ela pode voltar a se desenvolver, tá? Então fica realmente muito bonita no gráfico diário a TAM. Nos interessamos por ela acima de R$35, 35,02, 35,01, que foi a máxima de ontem dela, tá? Então a monta pivô no diário, ela tem um outro ponto importante aqui lá no 35,13, mas como é muito próximo, a gente pode arredondar isso para R$35, tá? Então acho que pode ser bem interessante aí a TAM 4 também, tá? Essas são as recomendações de compra da nossa equipe. Vamos então às recomendações de venda, tá? Nós temos Embraer EMBR3, tá? Então de olho na Embraer aí. Ela está ainda muito próximo da mínima aqui, de 12,42. Se ela perder esses 12,42, tem tudo para voltar a ceder, tá? Tem tudo para ir lá testar esse fundo lá nos 12,05. Então acho que vale a pena acompanhar a Embraer. Perdendo 12,42 fica extremamente interessante, tá? Temos também a Fibria FIBR3, também deixando um belo invertido aqui no gráfico diário, tá? Então, se perder aqui essa região dos R$23, ela também pode ir lá testar esses 21,60. Então, há vários dias a Fibria aparecendo aqui no nosso call, acredito que vai dar uma bela operação esses R$23 aí. Vale a pena acompanhar a Fibria, tá? Além dessas recomendações que a gente passou, pessoal, tem alguns ativos que estão mais ou menos no meio do caminho, tá? Ou seja, estavam muito fortes nos últimos dias, mas deixaram aí belos invertidos no pregão de ontem. E que eu acho que vale a pena citar para vocês também, tá? Então essas não vão como recomendação de venda, mas vão como, caso o mercado resolva ceder mais forte, esses ativos que eu vou passar agora, eles podem dar bons trades, porque estavam fortes nos últimos dias, ou estão muito próximos das mínimas, tá? É o caso, por exemplo, da Cirela, a CYRE3, tá? Então a Cirela estava muito forte nos últimos dias e a gente deixou aqui um belo candle invertido no pregão de ontem, tá? Então acho que vale a pena ficar de olho, vale a pena acompanhar, tá? Se perder aqui essa região de 16 e 13, ela fica muito bonita, com alvo lá nos 14,80, tá? Aproximadamente 14,80, 14,75, tá? Então, acho que ela pode ficar bem interessante. Ainda não é uma recomendação de venda, como eu disse para vocês, simplesmente deixamos aqui um belo invertido no diário, tá? Então, se ela perder essa mínima, se ela perder 16 e 13, ela pode vir a testar essas mínimas aqui em 14,75, 14,35. Tem uma região de suporte aqui por volta dos 15,80 na região das médias, tá? Temos nessa mesma condição a nossa amiga Rossi, RZIC3, que foi um belo trade comprado no dia de ontem, mas acabou deixando aqui um belo do invertido, tá? Então já começou a ficar bem perigosa a Rossi, tá? Fechando na mínima do dia ou muito próximo da mínima. Ela tem esse valor em 13,66, tá? Então se perder esses 13,66, tem tudo para ir lá buscar esse valor aqui em 12,56 e depois
essa mínima aqui lá em 11,92, tá? Então acho que vale a pena acompanhar. A Cyrela está exatamente nas médias, vindo de nova mínima de pivô de baixa, corrigiu aqui nas médias e deixou invertido, tá? Então acho que vale a pena acompanhar a Cyrela CYRE3, tá? Perdão, a Rossi, eu estou falando da Rossi agora. A RSID3, RSID3, a Rossi, tá? Temos também lá CSMA3, muito próxima da mínima, tá? Então se o mercado ceder, ela pode dar mais uma esticada aí. Acho que vale a pena acompanhar a CSN. Se perder aqui esse 21,85, ela deve ir lá testar a região dos 21,50, tá? E perdendo 21,50 fica extremamente bonita para uma venda, que pode ir lá dar mais uma bela afundada aí com algo pelo menos lá nos R$21, tá? E finalmente temos a Usiminas, a Usim 5, tá? Também é muito feia a Usiminas, chegou a fazer nova mínima no pregão de ontem, tá? Discretamente. O volume da Usiminas caiu muito aqui nas últimas 2 semanas, vocês podem ver aqui. Está realmente complicado operar esse ativo porque está um volume bem pequeno aí. Vou esperar que se o mercado volte a ceder, ela também volte a desenvolver um pouco mais. Já consolidou um pouco, já deu tempo de o pessoal reagrupar as posições aqui, então já está na hora dela voltar a entrar a ter volume operacional, né? Então ficar de olho nela aí, se perder 14,31, alvo nos R$14, acho que pode ficar interessante também. Como eu disse, esses últimos 4, a Cyrela, a Rossi, a CSN e a Usiminas, não são recomendações de venda, mas sim são ativos que deixaram invertidos no gráfico diário no dia de ontem e que podem vir a ceder um pouco mais forte caso o mercado continue caindo. Tá? Tivemos ontem um festival de invertidos, né, gente? Temos aqui a OGX, apesar de estar um pouco consolidado, deixou invertido. Temos também a Lame 4, deixando aqui um belo invertido, com uma possibilidade de falha de topo, tá? Então, enfim, como eu vi que já teve gente lá, pediu no chat, foi o Martin que pediu pra gente lá análise da Lame 4, já que eu estou com ela na tela, já vou aproveitar. Então, a Lame ela deixou um belo do invertido aqui ontem. Tá? Então, se perder esses 14,97, ela tem um alvo interessante aqui em 14,05. Tá? Se perder 14,05, o alvo dela é aqui em 12,76. Tá? Então, belo no invertido, bem próximo de um topo. Se perder 14,97, ela deve ir lá testar essa região dos R$14. Tá? Então, a Lame também pode ser uma boa opção de venda caso o mercado volte a ceder. Tá? Então tivemos aí vários ativos, Petrobras também deixando invertido aqui próximo das médias. Tá? Então tivemos aí a Vale também deixando invertido. Então ontem foi um festival de invertido, tá, pessoal? Muitos ativos nessa condição aí e que podem desenvolver bem. A gente acredita que se o mercado voltar a ceder mais forte, a gente deve ter muitas oportunidades de operação aí, tá? Então vamos lá, vamos às análises do pessoal do chat, tá? Quem quiser alguma análise, vai pedindo lá, que a gente hoje está com um tempinho de sobra, a gente vai conseguir analisar bastante coisa, tá? Oswaldo então está pedindo a Hipermarcas HYPE3. Cara, ela deu uma parada aqui, Hipermarcas, né? A gente até estava de olho nela semana passada, uma continuidade dessa correção, dessa subida, mas não aconteceu, não se confirmou. Então agora a gente tem que ficar de olho nela neste valor aqui, 15,79. Tá? Se ela perder 15,79, ela pode voltar a desenvolver para baixo. Tá? Então tendo alvo lá na mínima em 14,70. Acho que pode ficar aí bem interessante o Hipermarcas também se ela voltar a ceder. Um ativo muito fraco, muito feio. Deu uma corrigida aqui, já pode voltar a ceder para testar esse fundo. Tá? Então perdendo 15,79, ela fica interessante para um alvo lá nos 14,70, tá? O pessoal pede também lá, deixa eu ver, além da Hipermarcas, Carlos Fernando pede FFTL4, a Fosfert ou a Vale Fertilizantes, né? Vamos dar uma olhadinha então, deixa eu adicionar ela aqui. Vale Fertilizantes. Tá aqui a FFTL4. Tá numa condição bem interessante, cara. Bela visualização, viu, Carlos Fernando? Parabéns.
ela está bem próxima de montar um pivô de alta aqui. Deixou um belo invertido, confirmou o invertido, está indo lá rumo a esse 17,15. Acho que vale a pena ficar de olho nela sim, tá? Se romper 17,15, ela deve vir aqui testar essa região dos R$18, tá? Então acho que pode ficar bem interessante, tem um alvo bem legal aí, pelo menos aí 5%, 5,2%. Então, para mim vale a pena acompanhar, vale a pena ficar de olho sim, tá? Então, muito bacana a FFTL4, bela visualização. Temos também o Jonas que pede lá a Cosan CSAN3. Cara, a Cosan tá muito bonita, ela simplesmente subiu aí, vamos falar aqui em 2 pregões, 10, 11% em 2 dias, tá? Já está um pouco perigoso de comprar ela, porque ela já subiu muito em 2 dias, 10% é muita coisa, tá? Só que ela ainda pode ter espaço para subir mais. Ela já está numa região aqui de resistência, que é essa região aqui dos R$24, tá? Então, pode ver o tanto que ela se enrolou aqui nessa região, aqui uma vez, aqui de novo, tá? Então, complicado aí o caso da Cosan. Mas, eu acho que, de repente, um rompimento desses R$24 pode ser interessante aí, tá? É muito cuidado que ela já subiu muito, então também pode ter a corrigir, tá? Já falei da Lame 4, vamos lá falar da Petro, então, Petrobras, Petro 4. O pessoal sempre gosta de analisar a Petro. Então, temos aqui a Petrobras bastante consolidada aqui nessa região. Mais uma vez tivemos um volume, perdão a palavra, ridículo para esse ativo no dia de ontem, tá? Então vou marcar para vocês aqui, só para a gente ir rastrear isso. Se eu não estou enganado, foi o menor volume do ano da Petrobras. Não estou enganado, tá? 297 milhões. Ela tinha feito um dia que ela fez 291, então não foi o menor, foi o segundo menor volume do ano no dia de ontem, tá? Isso é para vocês verem como está difícil a nossa vida de day trader nessa semana, tá? Muito pouco volume, muito complicado de operar nesses dias de volume tão pequeno, tá? Então acaba sempre complicando um pouco a nossa vida, tá? Bom, então a Petrobras, cara, a gente está de olho nela só no rompimento aqui desses 23,33, tá? Ela não parece ter força para subir muito mais do que isso e também não parece estar com vontade de cair muito mais do que isso nesse momento, tá? Então acho que seria o ideal aguardar esse rompimento de 23,33 para ficar mais confiável a operação, tá? Acho que seria bem coerente essa questão aí, tá? O GBR já foi, vamos lá então às lojas Renner. A lojas Renner também está deixando aqui um candle feio, fechando bem próximo da mínima. E ela tem um ponto interessante aqui na região dos 54,25, tá? Então se ela perder aqui 54,25, ela tem alvo para buscar aqui, deixa eu tirar um pouquinho do zoom para vocês poderem ver. Se ela perder esses 54,25, ela tem alvo lá em 52,41 e depois em 50,98. Tá? Então, ficar de olho na Renner. Dá para acompanhar até se ela perder aqui esse 54,92. Se perder 54,92, tem alvo lá em 54,25. Aí perdendo esses 25, ela tem alvo lá em 52,41, como eu disse para vocês. Tá? Então, muito cuidado com a Renner. Então, já montou um pivô de baixa, já está em tendência de baixa, abaixo das médias, topos e fundos descendentes, tá? E está indo lá para buscar um novo fundo. Tá? Então, muito cuidado com compra desse ativo. Temos também acho que ele passou o código errado para mim. Deixa eu ver o código da Light aqui. Agora sim, tá? O C Portela, o código que você me passou lá está errado, tá? Você deve estar querendo a Light, né? Então a Light é LIGT3, tá? Não LGHP3, tá? Então LIGT3. Agora sim, essa é a Light, tá? O ativo também está com volume muito abaixo do normal, abaixo da média aqui nessa semana, tá? Mas montou um pivô de baixa aqui no diário. Então veio de nova máxima, sentiu o peso aqui dos R$30 e montou um pivô de baixa. Então a Light agora, se ela perder essa região aqui dos 27,19, ela tem espaço para testar lá a região dos 26,60, que é mais ou menos a região aqui da média do semanal. Tá? Então seria uma correção normal aqui no gráfico semanal, como você pode ver aqui.
até os 26,60, 26,50 seria algo absolutamente normal para ela aí, tá? Temos também lá KLBN4, a Klabin, tá? Então, muito consolidada, não tem muito o que fazer nesse ativo neste momento, recomendo sim ficar de fora dele, a gente não deve operar ativos consolidados, tá? Então ela está consolidando aqui entre os 5,56 e os R$6, tá? Enquanto ela não conseguir romper isso aqui, cara, é melhor ficar de fora dela, porque ela está consolidada, os movimentos também a ser pequenos, com volume também bem baixo, como vocês estão vendo aqui, tá? Então é melhor ficar de fora da Klabin. Vamos lá então, ELPL4, tá? A LPL está bacana, está subindo rumo à máxima aqui de 33,82, tá? Só que já está muito próximo, então já tem que tomar cuidado. Se ela romper 33,55, ela deve lá testar 33,82. Vamos lá para o gráfico semanal, a gente vê se encontra um alvo. É máxima histórica, tá? Então, como é máxima histórica, rompendo esses 33,82, ela deve testar 34 e 35 reais, tá certo? Então seriam esses os objetivos do ativo aí, tá? Bom, encerramos então as análises do pessoal do chat. Hoje conseguimos analisar todos os pedidos de vocês. Antes de terminar, 2 convites. O primeiro deles, participar do nosso curso ao vivo durante o pregão, que ocorre todos os dias, das 10 da manhã até as 17 horas. Temos 4 professores extremamente competentes acompanhando vocês durante todo o dia, passando operações, analisando ativos em tempo real para vocês, ajudando a definir os stops, pontos de entrada, pontos de saída, etc. Tá? Então vocês podem visualizar a tela dos professores, podem conversar com os professores por áudio, podem também, enfim, ter toda essa interação ao vivo com a nossa equipe durante o pregão. Você pode fazer um teste gratuito por 7 dias, tá? Basta entrar lá na www.interinvesteducacional.com.br, clicar lá em curso ao vivo ou clicar no link que a Silvia passou no chat para vocês e vocês podem fazer lá 7 dias gratuitos. Basta seguir as instruções lá desta página, instalar o softwarezinho do Ventrilo, não leva 5 minutos, dá tempo de acompanhar a abertura com a gente lá no curso ao vivo. E o outro convite que eu quero fazer é para o curso de lançamento coberto de opções. Para quem não sabe, são operações estruturadas, onde você compra uma ação, vende uma opção, e você passa a ter garantias, passa a ter proteção contra quedas. Tá? Então, uma operação extremamente interessante, e eu recomendo para todos nós que fazemos day trade conhecer esse tipo de operação. Todos nós, a nossa equipe, temos grande maioria do nosso capital em lançamento coberto, principalmente nesses momentos complicados que a gente está enfrentando no mercado. Tá? Então você pode ter lá um lucro de 2% com uma proteção contra a queda de 10%. O que eu quero dizer com isso? Se o mercado cair 5%, você continua ganhando 2%. Se cair 8%, você continua ganhando 2%. Se cair 10%, você continua ganhando 2%. Se cair mais de 10%, você vai começar a queimar o seu lucro, vai ou zerar a posição ou fazer uma rolagem para o mês seguinte. Tá? Então, gente, é uma operação extremamente interessante e faz um bom contrapeso, tá? Para contrabalancear aí o risco altíssimo que a gente corre todos os dias em day trade. Tá? Tem mais uma questão interessante, nós possuímos alavancagem, tá? Para operar day trade. Então quem tem alavancagem pode perfeitamente deixar o seu capital no lançamento coberto e fazer day trade com sua alavancagem. Tá? Isso é perfeitamente possível, não tem custo algum e você vai estar remunerando melhor o seu capital. Então dê uma olhadinha na página do curso que a Silvia colocou para vocês agora ali, lançamento coberto de opções. A aula vai acontecer nos dias 13 e 15 de junho de 2011, das 19 até as 21 horas, com o professor Rafael Bruxel. São 2 aulas ao vivo com o professor e vocês ainda podem assistir aos vídeos dessa aula, lá na gravação dessa aula, na nossa sala de aula virtual, por aí pelo menos uma semana ou 2 semanas após o curso. Certo, gente? Então, pessoal, acho que vale a pena dar uma conferida. Um grande abraço a todos, um excelente pregão e até a próxima, amanhã, às 9 horas. Perdão, às 9h20, não às 9 horas. Às 9h20, mais um código de abertura da Interinvest. Até lá.